Olá, galera, tudo bem? Eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história, né? Faz tempo que eu quero falar sobre um pouquinho da minha história de vida e como eu cheguei nas terapias holísticas, como que eu cheguei até hoje, né? Como terapeuta, facilitadora de radiestesia, facilitadora de reiki. Quero contar um pouquinho da minha história, né? Como foi a minha história desde pequena. Eu sou a filha mais velha de uma família totalmente disfuncional, onde meu pai e minha mãe, para poder casar, fugiram de casa. Minha mãe tinha por volta de 13, 14 anos, eu acho, não sei direito da história dela, ela falou algumas coisas nesse sentido. Meu pai tinha 18 anos, 18, 19, e eles vieram para, eles saíram do interior, né, da fronteira, do Rio Grande do Sul, São Borja, né, lugar mais, o nome é esse, né, da localidade onde eles moravam, e vieram morar em Porto Alegre, junto com alguns familiares. E ali constituíram família, né, constituíram casa, e foram vivendo suas vidas, né. A minha mãe como dona de casa, totalmente submissa ao meu pai, as roupas dela quem escolhia era ele, tudo que ditava as regras era ele, ela não tinha muita voz ativa dentro dessa relação. Então, por isso que eu começou aí, né, esse relato da disfuncionalidade. Aí, com pouco tempo de casamento, ela engravidou, perdeu o primeiro filho, logo em seguida engravidou de novo, daí nasceu eu. Aí, logo em seguida engravidou de novo, nasceu mais a minha irmã, depois a outra irmã, depois o outro irmão. Foi tudo assim, um atrás do outro, né? Num casamento de, acho que durou 11 ou 12 anos, tiveram 4 filhos. Com diferença de 2, 3 anos cada um, mais ou menos, né? E aqui eu vou contar um pouquinho como foi a minha vida dentro dessa família, né? No tempo que eu estive com a minha família, né? Que foi pouco tempo, né? Só até 11 anos de idade. Depois voltei muitas vezes, saí muitas vezes e assim foi a minha vida. Eu falo disfuncional porque a minha família sempre foi complicada. O meu pai, minha mãe muito uma mulher submissa e meu pai um alcoólatra, né? Uma pessoa que consumia muita bebida alcoólica e quando bebia ficava valente, fazia coisas complicadas, né, com a família. Quem, quem conhece alguns alcoólatras sabe, né, que eles não têm coragem de expressar o que sentem quando estão sóbrios e bebem para criar essa coragem. Então era assim a nossa vida, né? E a gente foi crescendo dentro desse lar totalmente disfuncional, onde de vez em quando a gente tinha que se esconder num galinheiro, onde de vez em quando meu pai chegava todo quebrado, que ele brigava nos bares, a minha mãe sempre com medo, a gente com muito medo. Quando ele chegava bêbado, a gente tinha que correr, ou a gente tinha que jogar cadeira nele para poder fugir, porque ele queria agredir a gente. Ele nunca chegou a agredir a minha mãe, mas em alguns momentos de bebedeira ele já chegou a bater na gente, né? Em mim, nas minhas irmãs. E eu sou filha desse lar, né? Disfuncional. Como você já sabe, né? Que as pessoas vítimas de lares disfuncionais crescem dentro da disfunção, achando que a melhor solução para a vida delas é casar e arrumar um marido e ser feliz, né? Ter a felicidade que ela não teve dentro desse lar. Mas lê do engano quem pensa assim, né, gente? Primeiro a gente tem que trabalhar essas dores, né? Pra gente poder conseguir constituir esse lar que a gente tanto sonha, né? Mas eu aprendi isso aos trancos e barrancos, né? Fazendo as escolhas, digamos que erradas, né? Para chegar nesse contexto, né? Para chegar nesse entendimento. Aí a nossa vida foi passando, né? Foi passando, muitas surras, muito medo. Quando meu pai estava bem, ele chegava e fazia muito churrasco, beberagem, e esse era o momento que ele estava bem. No momento que ele estava embriagado, além da conta, ele chegava e queria quebrar tudo, inclusive bater na gente. Então essa era a nossa vida, sempre com medo. A gente não sabia como meu pai ia chegar, se ele ia chegar
feliz em fazer um churrasco, ou se ele ia chegar quebrando tudo e batendo na gente, ou se ele ia chegar esfaqueado, quebrado. Sempre tinha alguma surpresa, né? Isso de 3 a 4 vezes por semana. Era assim que a gente vivia. Quando eu era bem pequena, eu não lembro. Não lembro da realidade como era, mas eu lembro que tinha algumas disfunções, né? Eu lembro de eu sempre pequena chorando, com dor de ouvido, dor de garganta. Eu tenho algumas lapsos de memória de não acolhimento quando eu tinha essas dores. Lembro de vagas coisas que criança pequena às vezes vem na memória, né? Lembro também do meu pai não deixar minha mãe levar nós no médico. Lembro de a gente não ser vacinado porque ele não achava legal ser vacinado. Lembro da minha mãe não poder comprar nada sem a permissão do meu pai. As roupas que ela vestia, tudo era supervisionada por ele. Essas coisas assim que são absurdas, né? Que é uma realidade que até hoje acontece, né? Em muitos lares. Mas que é olhada como, por algumas pessoas, como certo ainda, né? Em pleno tempo de hoje, ainda tem gente que acha esse comportamento certo. Mas tá tudo bem, né? Eu tô aqui pra contar minha história e não pra julgar a vida de ninguém. E o tempo foi passando e a gente foi crescendo e cada vez as coisas foram piorando. E meu pai estava sempre bêbado, a gente não tinha acolhimento, a gente ia pra escola sozinho, a gente não tinha ninguém pra, digamos, olhar pra gente quando tinha uma festinha na escola, a gente tinha que praticamente se virar sozinho. A minha mãe era muito dedicada à comida, a casa era muito limpinha, a comida era na hora, era tudo assim, mas esses olhares amorosos que uma criança precisa, de explicação sobre coisas da vida, isso nada a gente teve, né? Foi sempre muito precário isso. A gente precisava, às vezes, de médicos específicos e não tinha, né? Não tinha essa busca nem pro convencional, que dirá pro específico, né? A gente sempre foi muito negligenciado, olhando hoje, né, do jeito que eu criei a minha filha e olhando para o meu contexto familiar, que eu procurei sempre fazer o melhor, eu percebi que havia muita negligência. Até então, para mim, quando eu era pequena, era como se aquilo fosse natural, porque eu achava que todas as casas eram assim. Achava que todas as famílias funcionavam assim. Até porque dentro do meu contexto familiar ali, parentesco, todo mundo era meio disfuncional. Era muita agressão, muito xingamento, as pessoas não se respeitavam. Era muita traição. Eram umas coisas horrorosas, do relacionamento da minha avó até os nossos relacionamentos ali pai e mãe, tia, tudo era assim meio disfuncional. Então eu achava que isso tudo era normal. Mas aqui voltando para minha história, né? Eu sou fruto de um lar disfuncional, tá? Mas aqui eu não tô querendo gerar sentimento em vocês de, coitadinha, nada disso. Eu quero contar a minha história para poder chegar no contexto onde eu cheguei. Aqui a minha história é para falar para as mulheres que estão passando ou passaram, meninas ou crianças que têm traumas, né? De família disfuncional, trauma de abuso, de qualquer tipo de abuso, de pai alcoólatra, de pai drogado, de outros tipos de abuso, né, que são horríveis de falar, mas que acontece, né, que são abusos sexuais, violência doméstica e tudo esse tipo de disfunção dentro de uma família. Que é possível a gente sair dessa dor, né, e elaborar esse trauma. Eu venho dessa realidade. E eu sou uma pessoa que me considero uma vitoriosa, né? Porque com 11 anos de idade eu saí de casa para fugir da miséria. Porque meu pai foi embora e abandonou minha mãe com 4 filhos, a Deus dará, sem carteira de trabalho, sem nada, né? E a gente passou muitas dificuldades. Muitas pessoas boas chegaram para ajudar a gente, mas a gente passou muita dificuldade financeira mesmo. Era um período de muita miséria, de muita falta, de muita escassez. A gente também teve muito acolhimento de algumas pessoas que auxiliaram, mas também teve muito
julgamento de algumas pessoas que criticavam a gente, que julgavam, que não acolhiam, que só olhavam pra gente mesmo, pra mim, para meus irmãos, né, pra minha mãe, pra julgar, querer bater, querer humilhar. A gente foi muito humilhado nesse período. Aí, aos 11 anos de idade, eu saí de casa para começar a trabalhar, para poder ajudar a minha mãe a manter meus irmãos, porque eu me sentia responsável pelos meus irmãos. Isso era uma dor para mim, ver meus irmãos passando necessidade. Isso virou uma dor maior ainda quando eu saí para trabalhar fora e cheguei na primeira casa onde eu trabalhei. Eu já tinha trabalhado antes cuidando de alguns primos e também no salão de beleza de uma amiga da minha mãe. Mas foi trabalhinhos de final de semana ou coisas assim. Aí quando eu fui trabalhar na primeira casa mesmo, onde eu tinha um salário, que na época acho que era meio salário mínimo, foi quando eu fiquei mais triste ainda. Porque dentro dessa casa eu tinha uma cama quentinha, eu tinha comida quente, eu tinha acolhimento, eu tinha minhas necessidades básicas supridas e meus irmãos não. Então era um misto de gratidão e tristeza, porque eu estava sendo ali amparada, porque eu tinha tido a coragem de sair de casa e a coragem não, quase que um grito de socorro, porque não tinha muito o que fazer. Ou eu ficava junto com a minha família passando necessidade, passando fome, ou eu saía para tentar mudar a minha vida. E aí eu fui para essas casas onde eu trabalhava, e aí quando eu recebi o meu salário, geralmente era semanal, né, que eu recebia, eu voltava para casa no final de semana, comprava coisas, comida, coisas para meus irmãos e deixava lá para eles. Mas era horrível chegar lá e ver eles sem banheiro, em situação precária, sem luz, sem água, sem geladeira. Não tinha como comprar nada assim que fosse de geladeira. Tudo tinha que ser para consumir na hora ou coisa que não era de supérfluo. Arroz, feijão, essas coisas, comida que não é supérfluo, né? Não dava para comprar nada que fosse de geladeira. E cada vez que eu visitava minha mãe, eu voltava mais triste. Eu tinha uma revolta de entrar dentro da casa da minha mãe, eu tinha raiva, eu tinha mágoa, eu tinha ódio de mim mesma, do meu pai, de não poder fazer mais. Eu nem sei definir o que eu sentia naquele momento. Mas eu sei que tinha uma tristeza muito grande dentro de mim de ver meus irmãos passando por aquilo. E nesse momento eu não pensava muito em mim, eu pensava neles. E, e cada vez que eu fui, o tempo foi passando, eu passei por outras casas, fui trabalhando, me reerguendo. Acabei passando por alguns relacionamentos abusivos também, que nem a minha mãe passou com meu pai, eu passei numa série de relacionamentos abusivos. A minha mãe casou só uma vez, se separou do meu pai com 26 anos e ficou traumatizada com a questão casamento. Nunca mais se relacionou com ninguém, ela tem traumas profundos disso. E eu também acabei passando por alguns relacionamentos abusivos. E fui buscando a minha vida, fui me reconstruindo, me rebuscando, mas passei por alguns momentos bem complicados de crises de identidade, de depressão, de sofrimento muito agudo. Passei por. Tentei suicidar 2 vezes, não sabia nem por que estava fazendo aquilo, só não aguentava mais sentir, eu não sabia nem o que. Eu sentia uma agonia, uma vontade de fugir do mundo, me sentia, parecia que eu não pertencia para esse mundo. Quando eu lembrava, tentava lembrar de alguma coisa alegre da minha vida, só vinha momentos de tristeza que eu tinha passado, né? Tudo que eu queria era ter momentos de alegria com a minha família, mas não vou dizer que não teve alguns, que teve, que devo estar mentindo, todo mundo tem algum momento legal, mas os momentos de tristeza eram bem mais intensos e duradouros, durou muito tempo nosso período de tristeza. Me lembrava de ter sido abandonada pelo meu pai, queria saber o que eu tinha feito de errado. Me lembrava do não acolhimento da minha mãe também, queria saber o que eu tinha feito de errado. Chorava muito nas casas dos outros, com medo que a minha mãe morresse, porque a minha mãe não me amava. Assim, eu me sentia totalmente excluída, sabe? Eu me sentia um peixe fora d'água e não me sentia pertencente a lugar nenhum. Aí tive várias crises de identidade, tive síndrome do pânico, fibromialgia, várias doenças, né?
causadas pelos traumas emocionais, né? Que uma família disfuncional causa, né, no ser humano. Passei por várias tentativas de abuso, passei por vários relacionamentos disfuncionais, passei por vários tratamentos psicológicos e psiquiátricos que não tinham resultado. Passei por várias situações, né, que uma pessoa que sai de uma família disfuncional passa, né? E é bem comum, né? Tem muitas pessoas que passam por lares disfuncionais, né? É muito mais comum do que a gente imagina. Mas o que eu quero falar aqui nesse vídeo para quem possa interessar nesse assunto? Que é possível sair dessa dor, que eu passei por todas essas situações e hoje eu sou uma terapeuta holística, né? Que atendo pessoas vítimas de lares disfuncionais, vítimas de abuso, vítimas de violência doméstica, vítima de relacionamentos abusivos, de lares totalmente destroçados. E também auxilio famílias a tornar suas vidas funcionais, né? Eu também sou chamada por pessoas que têm lares disfuncionais, mas o casal se gosta, não quer se separar e quer trazer função para dentro dessa família. Também sou chamada por esses casais para trazer um auxílio, né? Para que a função aconteça dentro desse lar, né? Que às vezes as pessoas veem duas pessoas de lares adoecidos e acabam se encontrando e adoecem o seu lar, né? São duas pessoas que estão adoecidas, mas que é possível trazer essa cura, né, para dentro da família. E falar para vocês que eu, através da minha dor, eu cresci, eu escolhi crescer através da minha dor. Eu não fiquei parada na senda da dor. Eu passei por vários processos, sim. Tomei antidepressivo, tomei ansiolítico, tomei remédio para crise do pânico e falo para vocês que todos esses tratamentos foram paliativos na minha vida, porque quanto mais eu tomava remédio, mais remédio eu tomava. Até que um dia eu fui apresentada a uma egrégora de luz, né, onde eu fui conhecer o trabalho e acabei trabalhando lá por 3 anos. E também fui direcionada a uma pessoa maravilhosa. Através dessa egrégora eu conheci uma pessoa de outra egrégora que me apresentou uma terapeuta maravilhosa que trabalhava com terapia vibracional, PNL e outras técnicas terapêuticas e regressão, que me atendeu e me auxiliou muito nessa caminhada, porque a cura não é milagrosa. A cura é um processo e a gente tem que tomar uma decisão de se curar. Porque se você vai buscar a sua cura em alguém sem achar que você tem que fazer nada, isso é um erro. A cura é uma caminhada entre duas almas ou mais, né? Entre um mestre, 2 ou 3, né? Ou até mais. É um processo. É um processo dentro de uma decisão de se curar, né? Então eu cheguei até essa egrégora, cheguei em outra egrégora, cheguei numa terapeuta que me auxiliou, cheguei num psiquiatra que conversou comigo e através de umas palavras bem duras que ele usou comigo, ele me disse que eu não tinha um problema psiquiátrico, que eu tinha um problema comportamental, por todas as coisas que eu tinha passado na minha vida. E nesse momento que eu conheci esse psiquiatra, eu já estava bem sucedida, eu tinha uma confeitaria que eu ganhava muito bem, eu era proprietária dessa confeitaria. Eu distribuía bolos, tortas, doces e salgados para vários comércios da região, lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, onde eu morava nesse momento, né? Então eu era uma pessoa bem sucedida. E como é que ele me ajudou, né, a olhar para tudo isso com uma mudança de olhar? Ele me mostrou, ele me pegou pela mão e fez uma caminhada comigo durante todo um ano, me mostrando tudo que eu tinha conseguido através do meu próprio esforço. Ninguém tinha me ajudado. Eu não fui ajudada. Deus colocou anjos no meu caminho, mas não colocou milagres no meu caminho, tudo de mão beijada. Não. Tudo que eu consegui adquirir foi tudo com muito trabalho. Eu sempre vejo as pessoas falar, né? Quem vê os frutos não vê o corre, né?
E é bem assim, às vezes as pessoas te veem bem sucedida, mas dizem que as coisas aconteceram por milagre, mas não é assim. Tudo que eu tive na minha vida foi com muito trabalho, com muito esforço, trabalhando 12, 18 horas por dia. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalhei. E ele me mostrou todos esses pontos, né? E ele me mostrou lá da onde eu saí, da minha história de vida que eu contei pra ele, que eu contei um pouquinho aqui pra vocês, que se for me aprofundar, eu vou ficar horas e horas e horas aqui contando. E esse não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é falar um pouquinho da minha história, falar sobre minhas dores, meus desafios e minhas vitórias, para que você também, que precisa fazer uma escolha de cuidar de você, saiba que é possível. Que é possível conseguir transmutar todas essas dores, conseguir olhar para você com amor, conseguir tomar uma decisão de cura. Eu falo para você que tá aí numa cama, deitado, achando que o mundo acabou, que, ai, quanta tristeza, como eu sofro, se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Saiba que tem solução para sua vida. E a solução para sua vida é você, não é ninguém. É você tomar uma decisão de querer sair disso. O primeiro passo é tomar uma decisão. O segundo passo é procurar um bom profissional que possa te auxiliar nessa caminhada. E aí você já tem duas ferramentas, né? A tua decisão e o bom profissional. Aí ele vai te direcionar para um trabalho e você vai caminhando junto com ele, seguindo os direcionamentos que ele vai te dar dentro do contexto que você vai analisar se serve para você. E às vezes vai passar 2, 3, 4, 5 profissionais até você chegar ao que você consegue se alinhar com ele. E tá tudo certo. Na minha vida passaram vários e vários e vários profissionais. Primeiro foi a espiritualidade, né, que chegou na minha vida através da casa de Umbanda, depois através do centro espírita, e aí fui direcionada para uma pessoa que trabalhava no centro espírita, que era uma psicoterapeuta, né, que trabalha até hoje com PNL e regressão. Depois eu fui encaminhada ao Dr. Ledo, que é um psiquiatra e psicoterapeuta, que também me ajudou muito no meu processo. Depois eu continuei com o meu processo de autoconhecimento numa outra casa de Umbanda, onde eu trabalhei durante 3 anos. E agora eu trabalho autoconhecimento por conta própria e atendo pessoas e ajudo pessoas a sair do mesmo tipo de situação que eu saí. A se reconstruir, a saber que a dor não é eterna, a saber que sair dessa dor é uma decisão, que sair dessa dor é uma escolha, que a gente deve ter gratidão pelos nossos atropelos na vida, que a gente deve honrar pai e mãe, mesmo que às vezes isso nos custe um pouco a entender, né, esse desamor deles, mas às vezes sempre uma pessoa que não te dá amor, ela não tem amor nem para dar para ela. Então, como é que você se desvincula dessa dor? Se você construir uma família, faça diferente. Procure fazer diferente, escolha fazer diferente. Se você não teve amor, dê amor. Se você não teve atenção, dê atenção. Se você foi abandonado, não abandone. Se você foi rejeitado, não rejeite. É assim que a gente consegue se reconstruir, fazendo diferente para fazer a diferença. Senão você é o simples julgador de processo. Você passou por todos esses processos de dor lá junto com a sua família de origem, e aí você tem os seus filhos e continua repetindo os mesmos erros e julga a pessoa que te fez passar por aquilo. Daí é incoerente, né? Então, o que eu digo, né? Escolha se reconstruir, apesar das suas dores. E como é que a gente se reconstrói? Fazendo diferente, buscando autoconhecimento, trabalhando nossas culpas, que geralmente quando a gente é excluído, rejeitado, maltratado e passou por várias situações complicadas na nossa vida, a gente também se rejeita, se culpa, se destrói, se mutila, não tem amorosidade com a gente, tem padrão heroína de querer sempre dar conta de tudo. E quem tenta dar conta de tudo acaba destruído, destroçado, exausto, cansado e doente. A gente tem que ser humano, não ser super-humano. Só porque você vem de uma dor,
Você não precisa superar aquela dor através de outra dor. Porque se você for superar a outra dor tendo que fazer um esforço sobre-humano, você vai gerar outra dor em você. Eu acho que você tem que ser humano. A humanidade nos salva, não a perfeição. O humano erra, ele acerta, ele julga, ele é crítico, ele tem vários defeitos, mas ele também tem várias qualidades. Ser humano é se aceitar como você é, com suas dores, seus horrores, seus amores, e procurar sempre evoluir, apesar das suas dores. Desculpa, galera, que eu tô com um pouquinho de alergia, que é primavera e tô com a 3ª semana de alergia, tá? Tô com a minha garganta bem irritada, né? Tô tomando chazinhos, tudo mais, mas ainda tá um pouquinho irritadinha, eu tô um pouco fanha, né? Mas tá tudo certo. Eu queria gravar esse vídeo, né, pra contar um pouquinho da minha vida, bem pouquinho mesmo. Só pra falar pra vocês que eu venho de um contexto disfuncional, mas que é possível se reconstruir. Hoje eu auxilio pessoas a saírem desses lugares onde a vida colocou elas e às vezes elas estão presas. E eu digo para vocês, às vezes o seu projeto de vida é justamente essa sua dor que você passou. Mas você não está sabendo olhar para isso com amor. Porque você já passou por lá. Você pode ajudar as pessoas a saírem disso. Se você passou, conhece o caminho e conseguiu sair, você consegue auxiliar pessoas a saírem de lá, a não ficarem naquele contexto. Mesmo que você não esteja totalmente curado. A cura se dá através de um processo, cada um tem o seu. Entende? Nunca ninguém vai estar totalmente curado. A gente consegue sim auxiliar pessoas, mesmo estando num processo de cura, num processo de autoconhecimento. Porque se você está num degrau mediano, tem alguém que está num degrau acima. E tem alguém que está num degrau abaixo. Então, se tu está no mediano, tu vai ajudar essa pessoa a subir até o mediano. E outra pessoa que está num degrau mais alto vai te ajudar a subir um degrau mais alto. E assim é a vida. A gente sempre dá a mão para ajudar as pessoas a subirem os degraus que elas precisam subir. Vai ter alguém lá em cima que vai dar a mão pra gente. E a vida é assim. A gente não precisa estar totalmente perfeito para poder ajudar alguém. Porque ninguém é perfeito aqui na Terra. Todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem qualidades. A diferença é que algumas pessoas têm mais sabedoria, praticam autoconhecimento e aí conseguem se reconstruir nas suas dores, né? Apesar das suas dores e auxiliar pessoas. E esse foi o meu processo. Eu resolvi auxiliar pessoas através da minha dor. Porque eu sei que tem muitas e muitas pessoas, porque eu atendo. Eu passei por muitas tentativas de abuso durante a minha infância, e tentativa de abuso não existe. Qualquer tipo de toque sem a criança permitir é um abuso. Então eu atendo pessoas desde meninas de 7 anos até idosas de 92 anos que foram abusadas na sua infância e que estão com traumas complicados. Desde uma menina de 7 anos até uma idosa de 92 anos que me contou pela primeira vez que tinha sido abusada pelo pai na infância e que a mãe tinha conhecimento disso. Então eu uso a minha história de vida para auxiliar as pessoas. E como é gratificante quando uma senhorinha de 92 anos, que já está no final da vida, consegue botar isso para fora. Isso liberta o coração dela. E você consegue, eu consigo através das ferramentas que eu uso, energéticas, vibracionais, tratamento com ervas, com flores, com frutas, com plantas, através da fitoenergética das plantas, dos banhos, escaldapés e todas as ferramentas que eu uso, auxiliar muito na qualidade de vida dessas pessoas que se sentem culpadas por terem sido abusadas, porque muitas ouviram das suas mães que elas tinham culpa disso, que elas eram vagabundas, que elas eram sem vergonhas, até porque a mãe,
não podia tomar nenhuma atitude, porque nesses relacionamentos disfuncionais as mães eram agredidas, elas não podiam, isso são segredos de família que não podem ser revelados. Muitas mulheres que tinham filho dos próprios pais e as mães criavam como filho delas, porque também são segredos de famílias que são velados. Na verdade, não podiam ser revelados, porque isso ia trazer muito constrangimento, ia trazer situações complicadas para a vida familiar, para o contexto inteiro familiar. Tem muitas situações que aconteciam nessa época. Aqui eu estou contando a minha história, mas eu estou acrescentando algumas histórias de consultório, de quantas pessoas eu atendo ao longo de todo o meu trabalho, que faz 10 anos que eu faço terapia, que eu atendo, né, com radiestesia, com reiki, com magia divina. Magia divina faz 2 anos, né, que eu atuo. Trabalho com florais, aplico fita energética, trabalho com banhos, com ervas, faço identificação de casos com a radiestesia radiônica, né? Trabalho em vários níveis, né? Nível físico, emocional, mental, energético e espiritual. Sempre buscando o melhor tratamento para cada pessoa, né? E também sou facilitadora de reiki, de escudos de energia divina, trabalho com radiestesia básica, dou curso de radiestesia básica, de radiestesia avançada, de gráficos radiônicos, trabalho com várias técnicas e dou vários cursos, né? Nos quais eu me especializei para poder auxiliar, né, as pessoas que me procuram. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aqui eu tô aqui para falar para vocês que é possível ser feliz, é possível escolher ser feliz, é possível sair da sua dor, é possível alcançar seus objetivos, mesmo tendo vindo de uma família disfuncional. Eu falo aqui que a maioria dos meus amigos e colegas de infância mesmo também eram vítimas de famílias disfuncionais e muitos não estão aqui hoje para contar essa história que eu tô contando, porque muitos escolheram um outro caminho, que foi o caminho da droga, do roubo, né? Dessas outras... Um caminho difícil, né? Pra vida deles, mas que eu tô aqui. Eu consegui, eu sou uma vitoriosa e eu me orgulho de mim por ter conseguido, por estar aqui, podendo trazer essa mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e peço que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que talvez estejam lá deitada, triste, sem saber o que fazer da vida ou achando que não tem jeito para a vida delas, porque elas passaram por situações abusivas e tudo mais. E tem jeito sim. Escolha por você, escolha ser feliz. A felicidade é uma escolha. Para encerrar esse vídeo, eu vou falar sobre uma amiga, né, que esses dias me ligou e me perguntou. Ela tem uma situação complicada com uma pessoa da família e ela não consegue aceitar que essa pessoa não quer conviver com ela, né? E eu também tenho alguns contextos complicados na minha família de pessoas que me rejeitam, não querem conviver comigo, não concordam com o meu jeito de agir, nem a minha maneira de falar e nem a vida que eu escolhi para mim dentro do contexto filosófico, religioso ou qualquer outro contexto da minha vida, né? E ela perguntou para mim como é que eu lido com isso, né? Como que parece que eu lido tão bem com isso. Daí eu respondi para ela com uma outra pergunta. Já te ocorreu que talvez eu não lide? Porque não lidar também é uma escolha. E às vezes, dentro do contexto do outro, não tem como transformar aquilo. A gente tem que respeitar a escolha do outro, apesar daquilo nos causar dor. Então, às vezes, o importante não é lidar, o importante é não lidar. Não lidar com o que está fora de ti, porque não tem controle. E eu respondi ela com essa pergunta. Já te ocorreu que talvez eu não lide? E é isso que eu faço às vezes. Também não lido bem com tudo. E tá tudo certo. Porque o que tá fora de mim tá fora do meu controle. Então eu não tenho como lidar
eu não estou rejeitando, eu estou sendo rejeitada, então não posso lidar com isso. Porque se eu estivesse rejeitando, teria que mudar a minha postura de não rejeitar. Agora, como não sou eu, não tem como lidar. Entende? E tudo fora disso é controle. Como que você vai controlar a vida do outro se ele não quer viver com você, te rejeita? O que a gente tem que fazer num contexto assim? Não é respeitar a escolha do outro? É isso que eu acredito que seja certo. Respeitar, e se você tem oportunidade de conversar com essa pessoa, e isso é uma necessidade muito profunda da sua alma, de buscar essa resposta, tente conversar com a pessoa. Só que se a pessoa continuar te rejeitando, deixa a pessoa viver a vida dela. Respeite as pessoas, respeite as escolhas dela. Isso é o mais coerente que a gente pode fazer. A gente não pode obrigar ninguém a nos amar, porque é horrível conviver com pessoas que a gente não ama. E tá tudo certo. E as pessoas também têm esse direito, né, galera? Então, só para encerrar, era isso que eu queria deixar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. A minha linguagem é simples. É assim que eu sou, desse jeito. Então, é essa mensagem que eu queria deixar, tá? Compartilhem com quem possa interessar. Curtam o meu canal. Me segue lá no Rios Terapia no Instagram, que lá tem mais dicas. Me segue lá no meu canal do YouTube, compartilha, se inscreve no meu canal, dá o like. Lá eu posto vídeos sobre fita energética, vídeos sobre tratamento com ervas e dou algumas dicas. Tá legal, galera? Obrigado.